os Black Mirror também, que retrata vários possíveis cenários, né, dentro da tecnologia. E assim, dentro dessa sua perspectiva, nós percebemos que o ser humano não é o centro do universo, mas ele é o centro da experiência humana, terrestre, vamos dizer assim. Então, dentro dessa perspectiva, as IAs ou as máquinas ou a tecnologia, ela vem justamente para complementar essa experiência humana, como você disse. Sim. A gente vai ter mais tempo livre para se aplicar a outras atividades que não só a necessidade de se alimentar ou de trabalhar para pagar contas, né? A gente vai ter a oportunidade de viver. Mas também existe a vertente humana, que é a da competição, da necessidade de poder. Então, quem tem a tecnologia melhor tem mais poder sobre as outras pessoas, outras nações e etc. Então, existe também um medo nesse sentido. Será que seja na mão de um programador, de vários programadores, a vida das pessoas vai estar dependendo da capacidade desse programador de frear ou não essa IA? Como que você enxerga isso? Aí nós temos a questão ético-moral, né? Que aí sim, realmente existe uma turminha que pode fazer um mau uso disso daí e nós corremos o risco, não tem como. Esse é um risco Esse é um risco imenente, né? Porque aí realmente o homem, por conta do seu orgulho, do seu egoísmo, né, excessivo de querer só para si, ele pode querer dominar o mundo com isso. Alguém pode querer fazer uma brincadeira desse tipo, né? Aí nós podemos ter um problema. Aí sim. Aí sim. Mas você pensa ou sabe, existe um comitê de ética que avalia os riscos dessa tecnologia? Existe algo assim? Ou a implementação é livre? Por exemplo, se sua empresa desenvolver uma IA e que ela seja ultra avançada, ela pode implementar livremente. Como que funciona Hoje isso? não existe nada, né? A legislação não prevê IA, né? Não prevê nada nesse sentido. Agora, o que a gente vê é que os governantes, né, os países estão começando a acordar para isso, porque com a explosão do chat GPT, eles começaram a acordar e agora vão começar a trabalhar alguma coisa. Então, logo nós teremos regras bem estabelecidas no sentido de até onde, né, cada IA pode ir em cada região. Porque, por exemplo, a Itália mesmo, ela simplesmente já falou assim, ó, não queremos a IA aqui. Já mandou persona não grata. Cortou, acabou, não quer IA lá. Pelo menos por enquanto, talvez ela queira no futuro trazer, mas já trazer com as diretrizes montadas, né? Não sabemos a ideia. No Brasil, a gente já viu alguma coisa, está chegando no Senado lá ou na Câmara dos Deputados para poder fazer uma análise também, porque eles vão querer regular isso aí de alguma forma. E não está errado, né? Porque se a gente também não tiver nada, aí pode acontecer isso que você está falando. Vai ter uma turminha que pode, de repente, ver que criar um problema. Mas da mesma forma que a gente tem, né, aquela turminha que faz o mal, nós temos a turminha que faz o bem. Então, a turminha do bem vai criar mecanismos para proteger a sociedade disso daí, né? Uhum. Mas risco sempre tem, né? Nós não vivemos ainda numa sociedade onde só tem pessoas boas, né? Uhum. Tem muitas pessoas mal intencionadas. E a luta pelo poder é algo constante. Que não seja declarado, a gente percebe muito facilmente. Inclusive entre países, que essa é uma preocupação, né? A China tem a sua própria IA, os Estados Unidos tem a sua IA, cada país vai criando a sua. Com que intenção eles estão criando? Essa é a pergunta, né? Vai saber o que cada um tem por detrás. A gente vê as guerras acontecendo de uma hora para outra, né, alguma coisa pode dar errado. E quem tem a melhor tecnologia, em teoria, tende a vencer uma guerra, alguma por coisa. exemplo. Né? Então a gente torce, e é sempre o nosso desejo, né? Eu acredito que talvez eles possam criar um constrangimento muito grande se algo nesse sentido vier acontecer para a humanidade, mas não que a humanidade vai deixar de existir. Primeiro porque eu acredito na imortalidade da alma. Né? Se alguma coisa muito estranha acontecer aqui, com certeza Deus vai nos colocar em um outro local onde a gente possa continuar nossa trajetória evolutiva sem, né, essas perturbações que serão criadas. Uhum. E voltando ali para o chat GPT, quando eu conversei com ele, eu perguntei se ele tinha uma consciência, um banco de dados livre em que ele possa acessar. Ele disse que o banco de dados dele foi limitado até 2021, né, se eu não me engano, para que ele... E que ele obedece a alguns padrões de programação para que ele não seja livre, justamente não invada locais que ele não tenha permissão para fazer isso. Né? E a princípio, então, essa tecnologia ela tem essa gestão. Isso. Pelo menos a que foi apresentada para que a gente possa experienciar. Né?
Mas uma vez instalado algo tão valioso nesse aspecto, como a gente conversou, ele faz desenhos, eu vi IA que faz música, então ela produziu desde a melodia até a letra e se você pedir, ela canta. É incrível. Com a voz de quem você quiser. Morreu o cantor. Ela pega a voz do cantor, faz a leitura e traz ele de volta para cantar. Exatamente. Né? Nós temos, já aconteceram shows em que o artista vivo estava ali e teve uma holografia de outro artista que já morreu, produzida por IA, e ele cantou ali junto com aquele cara a música ali, junto com aquele artista. Então, assim, a gente percebe que ela já está aí, ela é uma ferramenta, você vai acessar ou não, assim, é só essa questão de aceito ou não aceito. Ela faz coisas incríveis. Mas vamos tentar aqui fazer uma decodificação. O que é a IA? Como ela funciona? Como que é isso? Para quem tem familiarização, às vezes a pessoa nem ouviu o que é, nem conhece o que é ChatGPT, nunca ouviu. Como que funciona a configuração dela, de onde vem, como que ela extrai as informações, banco de dados, como que é isso? Veja só, ao longo da história a gente foi criando ferramentas, né, para poder colher informação. Então, eles vão chamar de web scraping, né? Seria um termo que a gente vai lá realmente na web e colhe a informação sem a permissão da pessoa. Então, a Google faz muito isso daí. Né? Quando você pesquisa no Google alguma coisa lá, você pode ter certeza que ela já foi lá, já fez essa varredura antes, ela já tem essa informação guardada em base de dados. Então, ela detecta já na base delas e mostra. E quando você muda seu site lá e coloca uma nova informação, a Google já sabe que aquela informação mudou, ele já colheu aquela informação, ela já guardou de novo. Então, veja, isso daí seria alimentar essas informações. Legal, nós temos as informações. Agora, você tem que criar um motor, né? Isso é código, né? Como que eu vou explicar para ficar de uma forma, de repente, simples? Você tem que criar um motor ali que ele vai fazer o quê? A IA, ela tem que analisar aquilo lá e tem que aprender. Beleza, até você analisar a informação e reter a informação e apresentar a informação quando é solicitada, isso não é difícil. O Google faz, né? Com uma eficiência muito grande, né? Olha, eu quero ver... Eu preciso de um PDF de um livro assim. Aí você digita ali, vai aparecer lá na pesquisa, você vai lá e faz o download do PDF. O que diferencia uma IA de uma pesquisa simples dessa do Google? É porque a IA agora ela passa a pensar por conta própria. Então você cria algoritmos que ele é capaz de se autoalimentar com uma nova informação. Tá? Então é mais ou menos assim, ó. Um dos primeiros testes que nós fizemos foi uma fórmula matemática em que nós colocamos um número mais o outro. Por exemplo, 1 mais 1, abrimos um parênteses, né? 2 vezes 2, fechamos um parênteses. Como eu não coloquei sinal entre o primeiro parênteses lá, naturalmente a multiplicação é o que diz a matemática. Nós lançamos uma fórmula dessa lá para o ChatGPT. Né? Automaticamente ele já deu um resultado errado. Ele não tinha a fórmula correta. Aí eu falei para ele assim, ó, tá errado o seu resultado. Eu falei assim, o resultado correto é esse, porque quando você tem isso e isso, é uma multiplicação ali no meio. Ele falou, ó, isso é verdade. Por que ele falou que isso é verdade? Porque ele já pesquisou. Já encontrou uma fórmula e falou, realmente, você tem razão. Eu falei assim, beleza, da próxima vez que a gente pesquisou, o que aconteceu? Já viu o resultado correto. Ele já aprendeu com o que eu falei, entendeu? Então, assim, ele é um código que vai alimentar, ele tem a capacidade de alimentar novas informações e ele valida a informação, cara. Será que o que o Vandrei falou, ele tá certo? Tem alguma vinculação com alguma outra teoria, algum outro teórico? Ele busca isso? É isso? Ele vai buscar toda a teoria que ele tem lá, né? O da Google mesmo, rapaz, o que mais tem teoria é a Google, né? A Google tem base de dados de todo mundo, como, né, o próprio Ronaldo tava falando lá. Rapaz, o que eu tô falando, ele tá guardando. Então eu não posso ensinar ela de forma errada? Pode. E é o que muita gente tá fazendo. A gente tem percebido determinados grupos ideológicos tentando mudar a história para a máquina virtual. Então, o grupo da ideologia do lado de lá faz o quê? Vai lá agora e começa a alimentar o que é realmente a história correta, né? Então, assim, vai haver uma briga isso daí. Aí é que há um risco da IA, né? O que é que nós vamos criar? A maldade do ser humano, né? Esse é o grande problema. Então, particularmente, eu prefiro usar dela, né, tudo aquilo que tem valor. Então, você falou, por exemplo, aqui uma música. Eu não sou da área da música, não vou criar música, mas sou da área tecnológica e uso ele para criar coisas, né, que vão facilitar o meu dia a dia, que vão agilizar o meu dia a dia, né, vai tornar o meu trabalho menos cansativo. Né, então, aprendo com ela. Eu não sou muito de escrever código, né, com ela. Falar, faz para mim do começo ao fim, porque eu gosto de desafios.
Mas às vezes eu falo assim, olha, eu não sei como que vai produzir um negócio desse tipo. Aí eu vou lá para ela e falo assim, olha, como que eu resolveria isso? Aí ela chega lá, joga o código para mim, eu leio o código e falo, caramba, eu não pensei nisso. Eu vou lá e crio, né? Eu peço para ela resolver bugs do meu código, eu escrevo um código, jogo para ela resolve. Então, eu estou usando para facilitar o meu dia a dia, eu acho que é o que todo mundo deve fazer.